Continuando a nossa programação, eu vou convidar a professora Juliana, que vai fazer uma apresentação sobre a nossa política de alocação de vagas docentes. Por favor, Juliana, vem cá. Antes dela falar, eu queria dizer que isso foi uma coisa muito importante, a introdução dessa matriz de distribuição de docentes dentro do planejamento da universidade. Assim, a gente sentiu que isso, quando foi implantado, ela, logicamente, não é perfeita, né? A gente está pensando sempre em melhorá-la, mas ela mudou o modo como cada Câmara de Departamento aloca suas funções e isso mudou muito a cara da universidade. Então, vou deixar vocês com a professora Juliana. Boa tarde. Cumprimento digníssimos reitores, né, os pró-reitores. E agradeço também a oportunidade, né, da gente poder compartilhar essa experiência. Primeiramente, né, para me apresentar, sou professora da Escola de Arquitetura, estou ocupando o cargo de presidente do CPPD a partir desse ano, né, junto com a professora Ana Lídia, mas já temos uma história de 6 anos de CPPD, né, como membros, né, em que a gente tem acompanhado o desenvolvimento e o impacto dessa política de alocação de vagas docentes. E também dizer que, na verdade, eu vou ser só uma oradora de uma experiência, né, que iniciou há 10 anos atrás, ou mais do que isso, em que tiveram figuras importantes no desenvolvimento dessa política. Acho que é até importante a gente citar o professor Ricardo Takahashi. Bom, os princípios, né, os antecedentes. Há muito tempo, a gente tinha esse questionamento, né, se a reposição das vagas geradas, né, as perdas, as vacâncias geradas com os nossos cargos, eles seriam repostos diretamente no departamento ou na infraestrutura em que essa vaga foi colocada originalmente, e a universidade já tem questionado há muito tempo de que isso não era o nosso interesse, porque a alocação de vagas docentes, né, que é como um dos nossos principal recurso, ela deveria seguir uma política de planejamento institucional, né, e não simplesmente um retorno imediato ao lugar onde já estava alocada. Então, com essa ideia, né, de elaborar uma política para alocação de vagas, a gente passou por vários momentos em que, inicialmente, a gente tinha um trabalho hercúleo de avaliação de relatórios dos departamentos, uma dificuldade, mesmo que a gente estabelecesse critérios, né, a dificuldade de aplicação de critérios tão múltiplos, e mesmo que houvesse um trabalho extremamente rigoroso, a gente ainda incorria num certo nível de discricionariedade na hora de fazer a alocação dessas vagas. Então, todo esse histórico levou, com o estudo que começou, inclusive, em 2007, a uma política aprovada pelo nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em maio de 2009. Desde então, a gente tem alocado vagas essencialmente em cima desse conceito. Como é que esse conceito funciona? Primeiro, um parênteses, de 2009 para cá, a estrutura, o mecanismo dessa política, ela continua valendo, com algumas pequenas modificações em alguns indicadores, ou algum ajuste ou outro. A gente está passando agora por um momento de uma revisão um pouco mais profunda, no aperfeiçoamento. Bom, então, a gente entender que a gente tem os cargos da universidade, né, todo compartimentado nos seus setores, nos seus departamentos, e as vacâncias, né, elas são geradas dentro dos departamentos. O que a gente faz é retirar essa vacância dos departamentos, imaginar como se fosse um banco de perdas. São essas as vagas que a gente pode alocar. Então, a gente faz isso sistematicamente durante alguns momentos, né, em alguns momentos específicos ao longo do ano. E a forma como a gente aloca essas vagas, né, que estão nesse banco de perdas, ela parte de uma aplicação que seja conjunta ou sistemática, né, e frequente dessa matriz de distribuição de cargos, que ela envolve não só indicadores, né, de produtividade, mas também um mecanismo
com alguns momentos em que a gente reconhece a necessidade de distribuição de vagas que a gente chama extramatriz, que são vinculadas a projetos de transformação institucional ou situações atípicas de manutenção que não poderiam comparecer naqueles dados, indicadores que são colocados na planilha. Bom, como que esse mecanismo vai funcionar? Eu tenho, primeiro, a dimensão real do departamento, né? E essa dimensão real do departamento ou da estrutura equivalente, que a gente tem algumas estruturas que não têm departamentos, né? Como a Faculdade de Letras, né? E o Instituto de Ciências Agrárias. A dimensão real, a gente considera os professores efetivamente locados naquele departamento e também as vagas em provimento que já foram autorizadas para aquele departamento. O mecanismo consiste, gente, em comparar essa dimensão real com uma dimensão ideal. Essa dimensão ideal é uma distribuição de cargos, de todos os cargos da universidade, a partir da produtividade de algumas atividades que os departamentos executam. Então, a gente, fazendo a comparação entre essas duas dimensões, a gente pode reconhecer alguns departamentos que têm um déficit, né, ou seja, um número maior na dimensão ideal do que na real, e esse déficit dá o direito àquele departamento a concorrer àquelas vagas que estão disponíveis para serem locadas. O professor Takahashi, ele sempre comenta nessas apresentações que ele, né, fazia sobre a planilha, que essa forma de distribuir as atividades, os cargos em função de atividades de produção pela matriz, ela difere de uma forma de pontuação que geralmente a gente utiliza, inclusive nos próprios departamentos, né, quando a gente faz a avaliação de progressão, né, ou então alguns critérios, tipo CAPES e tal, em que você faz uma pontuação por índice de produtividade, onde vai somando as coisas e chega a uma nota final, né? A matriz, ela tenta não fazer esse procedimento e de maneira que ela estabelece um dimensionamento prévio para as distintas atividades e a produção. Dessa maneira, estabelece uma política, né? Aliás, está estabelecendo uma estratégia de fazer cumprir uma política da universidade, uma expectativa que ela tenha de ter várias áreas, vários setores com a sua produtividade. E nos permite também comparar coisas distintas e valorizar campos distintos, como, por exemplo, a extensão e a pesquisa, que tem indicadores distintos, que tem, né, impactos distintos. A dimensão real do departamento, então, todo o processo começa com a consideração de quais são todos os cargos que o UFMG tem disponível e esses cargos que vão ser, então, considerados na construção da matriz ideal. Então, podemos dizer que a gente tem, dentro desse contexto, um departamento A que tem uma dimensão real X. Para construir a matriz ideal, né, eu parto do mesmo número de cargos que eu estou utilizando como cargos reais, e vou calcular inicialmente qual que é o dimensionamento básico dos departamentos, ou o dimensionamento básico da universidade, para que a gente desse conta minimamente dos encargos didáticos, dos encargos de administração. Então, em função desse dimensionamento, a gente reconhece esse é o número X de professores que a universidade alocaria se fosse considerar o seu funcionamento mínimo, né, de encargos didáticos e administração. Dessas vagas que sobram, elas vão ser, então, distribuídas em função de dimensionamento qualitativo, ou seja, baseado nos indicadores de produção, que avaliaria a qualidade, a produtividade e a relevância nas atuações de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Eventualmente, a gente pode também reservar até uma porcentagem de 10% dessas vagas, né, que estão em laranja, para serem alocadas segundo projetos de transformação institucional ou situações atípicas como a gente colocou. Os indicadores que a gente utiliza, esses indicadores, eles estão sempre sendo debatidos, né, a gente reconhece limitações de alguns, dificuldades de outros, mas, atualmente, como é que a gente tem aplicado? Em relação ao dimensionamento básico, os encargos didáticos correspondem a cada um cargo a cada 14 horas semanais, ou seja, cada 14 horas, média, né, de 14 horas semanais, numa média de 5 anos dos encargos didáticos produzidos pelo UFMG. Ou seja, o número de cargos alocados por dimensionamento básico seria CHSM da UFMG dividido por 14. Há uma discussão se isso seria 14, 16, 12, mas isso é um outro aspecto. Em relação à participação na administração,
a comissão, né, que instalou o projeto, ela fez, através de vários estudos, reconheceram que o número 80 seria um número reservado adequadamente às atribuições de cargos administrativos. Então, essa distribuição por participação na administração, ela é feita ponderada por cada tipo de cargo. Por exemplo, um reitor, 10 pontos, um chefe de departamento acima de 50 docentes, 1 ponto, e essa ponderação é feita até que eu distribua todos esses 80 cargos. Há um fator de correção, de compensação, que a gente utiliza para docentes de 20 horas. Porque o docente de 20 horas, há a expectativa de que o trabalho dele se resuma, né, basicamente no ensino, né? E, então, ele não teria um impacto na produtividade. Então, a gente cria aí um fator de compensação 20 horas a cada cargo, né? A cada professor 20 horas, a gente tem um fator de 0,20 multiplicado a ele. Opa, passou. Ok. O dimensionamento qualitativo, cada uma dessas dimensões ela foi proposta pelas câmaras acadêmicas, né? A Câmara de Graduação, de Pesquisa e Extensão e a Câmara de Pós-Graduação. A discussão inicial, que eu acho que é um diferenciador da somatória, né? Da mera somatória dos vários pontos, é uma pré-definição da proporção do impacto desses índices na distribuição de cargos. Então, em relativo aos dimensionamentos qualitativos da graduação, são distribuídos 40% desses cargos de dimensionamento qualitativo. Da pós-graduação, 30%, da pesquisa, 12,5%, da extensão, 12,5%, e o índice, que seriam bolsas de graduação, ou seja, bolsas ofertadas, né, aos estudantes de graduação sob orientação dos docentes, seja tanto da graduação, da extensão ou da pesquisa, equivaleria a 5% dos cargos de dimensão qualitativa. Os índices da graduação, eles envolvem um fator de qualidade e o fator de incentivo. A ideia é sempre você medir a qualidade e utilizar a planilha como instrumento de incentivar alguns aspectos, né, que naquele momento está presente no planejamento estratégico da universidade. Então, o fator qualitativo dos índices de graduação, atualmente, eles estão em revisão, então a gente está utilizando provisoriamente só a repercussão dos encargos didáticos do departamento. Mas já houve uma tentativa, e a gente está crescendo quanto a isso, pensando em utilizar outros indicadores, de como a gente estava conversando sobre evasão, sobre a ENAD, né? Haveria outras formas. E o fator de incentivo atualmente tem sido utilizado para incentivar as disciplinas de formação transversal, que é um projeto específico da graduação. Os índices de pós-graduação, ele considera 50% o número de docentes credenciados em programas de pós-graduação, sendo que a esse número de docentes é vinculado um peso pela nota que aquele programa tem na CAPES. E o outro índice é o impacto na formação, né, de pesquisadores, que seria o número de dissertações e teses defendidas no ano orientadas pelo professor do departamento. Os índices de dimensão qualitativo da pesquisa, também 50%. Número de bolsistas, professores que são bolsistas de produtividade, também são pesados, né, ponderados pelo tipo de bolsa, né, da bolsa tipo A1, 2A, tal. E as publicações também é um outro índice. A publicação é um desafio grande, é um trabalho muito interessante que a Pró-Reitoria de Pesquisa faz, que é de buscar uma normalização dos índices de produção das várias áreas pelo setor, pela área do conhecimento, para a gente não fazer uma comparação, né, de áreas tão distintas. Esse fator ele é feito através de um cálculo lá mais complexo, em que se utiliza a pontuação média dos programas de pós-graduação daquela área como referência para se considerar o índice de publicidade de cada professor, publicação de cada professor. Os índices de extensão, ele envolve o número de docentes vinculados a projetos ou programas de extensão do departamento e o número de ações de extensão registradas, né, no sistema de sistema da informação de extensão da UFMG, que tem coordenadoria dos professores do departamento.
E, por fim, né, o índice de orientação de bolsas de graduação, que são as bolsas geridas, né, pela PRPQ, pela Pesquisa, Extensão e Graduação. É importante dizer que a apuração desses dados, né, e desses índices é algo que traz um trabalho, né, muito sério, importante e trabalhoso, né, para a CPPD e para todas as pró-reitorias acadêmicas. Ela trabalha com a média dos últimos 5 anos, para a gente permitir que flutuações não tenham impacto, né, tão relevante. Esses dados são apurados, então, como eu falei, pelas VPD e pelas pró-reitorias. Essa apuração é feita uma vez ao ano, mesmo que a planilha seja implantada mais de uma vez ao ano. Essas aplicações seguintes, né, da matriz, a gente faz a atualização somente dos dados de dimensionamento real dos departamentos e das estruturas equivalentes. Bom, então, depois desse procedimento todo de indicadores, a gente tem, então, a nossa matriz de distribuição ideal montada, onde a gente vai ver que eu tenho ali vários índices, né, os números de cargos distribuídos em função desses índices. Geralmente, o dimensionamento básico chega a ocupar 70% dos cargos, né? E as de graduação, 12%, pós-graduação, 9%, bolsas acadêmicas, 1,5%, pesquisa, 4% e extensão, 4%. Então, um departamento ele vai ter a sua dimensão ideal considerada a partir da sua produção, do pedaço que ele contribuiu em vários desses setores, né? Então, ele vai ter lá uma quantidade que veio da dimensão básica, uma quantidade que veio das dimensões qualitativas, da administração, e por aí foi. Comparando, então, essas duas dimensões, né, do real e ideal, eu vou ter o déficit, e esse déficit, então, faz jus ao departamento receber a vaga. Desde que existe um máximo que a gente, né, decide alocar no departamento, esse máximo ele é uma proporção de 20% em relação à dimensão ideal do departamento, e como que ele vai concorrer com os outros departamentos, né? Então, é a ordem mesmo de grandeza. Aqueles que tiverem um déficit maior, né, vão fazer jus àquela vaga. E esse déficit ele é calculado de uma forma absoluta e de uma forma relativa, ou seja, relativa à dimensão ideal do próprio departamento, né? E a gente vai intercalando, então, alocando, vendo quais são os departamentos com maior índice, seja absoluto e relativo. Aqui, então, agora eu vou dar só... Esse aqui foi um modelo conceitual, agora mostrar o exemplo de uma planilha aplicada recentemente, que foi agora em março de 2019. A gente começa, então, o processo levantando quem são o número de perdas docentes. A gente sempre trata de um período específico, registrado no CIAP, quais foram as perdas docentes registradas no CIAP. E interessante olhar que aqui tem um detalhezinho, fala, né, a gente está colocando qual que é o período considerado dessas perdas, está aqui todo associado os números delas, os lugares de onde elas vieram, e a gente chama de perda precoce, ou seja, quando uma perda se dá ainda dentro do estágio probatório do professor, a gente considera que aquela perda volta ao departamento, porque o professor nem teve condição ainda de ter uma produção que impacte na planilha, né? Então, nesse caso, a gente teve 2 perdas precoces e vaga vencida. O que é vaga vencida? A partir do momento que essa vaga é alocada ao departamento, o departamento tem até 3 meses para colocar essa vaga em concurso. Se ele não cumpriu esse prazo, a vaga volta, então, e é redistribuída novamente. Aqui um exemplo dos anos, né, os últimos 5 anos, né, de cada um dos índices. Esses anos, para cada um dos índices, varia em função das informações, dos dados que a gente conseguiu compilar em cada momento. A gente elabora alguns mecanismos para criar compensação, principalmente a compensação de quando a gente vem com vagas externas, novas vagas, né, colocadas na universidade. Como é que a gente incorpora isso? Quando a matriz foi criada, a gente estava em pleno momento de implantação do Reúne e do AB. Então, houve um período, do caso Reúne, por exemplo, houve um período em que a planilha rodava independente, tirando fora
tanto os cargos docentes alocados pelo REUNE, quanto também tirando os encargos docentes do REUNE, dos cursos criados pelo REUNE. Então, aos poucos que esses cargos e esses docentes foram entrando na planilha de maneira que o número de docentes e a sua produtividade pudesse caminhar junto. No caso, as vagas concedidas para a Universidade Aberta do Brasil, elas começaram a entrar só em 2016, os encargos, então os professores estão entrando também devagar, ou seja, cada ano, 1/5 de professor vai entrando, até que depois de 5 anos a gente tem todo esse corpo docente dentro da planilha. E esses mesmos mecanismos a gente utiliza para situações como emergenciais ou atípicas, né? No caso, por exemplo, no curso a gente teve que alocar 6 vagas em departamentos para suprir uma reforma curricular dos cursos de licenciatura. E essas vagas, então, foram colocadas, né, nos departamentos, mas o impacto dela na planilha ela é cuidadosamente manipulado com formas de criar compensações no índice real ou no índice ideal. Bom, então a gente passa ao cálculo dos dimensionamentos iniciais. Então, o primeiro momento é o momento de quantos cargos, né, que nós temos, quantos cargos a gente pode colocar nesse processo. A gente tira lá as nossas situações, por exemplo, os cargos do AB já entraram 2/5, então a gente tira 3/5. A gente tem a compensação que a gente faz para professores cedidos ou em exercícios provisórios das universidades, que a gente tira também do número total de cargos. E, então, foram 3.138 cargos. Aqui eu faço, então, o cálculo do CHSM total da universidade nos últimos 5 anos, divido por 14, chega a esse número de professores, né, os 80 casos de administração e a compensação de 20 horas, que é o fator 0,20 vezes o número de professores 20 horas. Ok, então, para a dimensão básica, distribuímos 2.263 professores, docentes, cargos, na verdade, docentes não, cargos. O restante, 275, a gente distribuiu totalmente dentro da dimensão qualitativa, nenhum ainda, nesse momento, em relação a planejamento estratégico de situações atípicas. Bom, então, a cara da planilha, né, da matriz, ela é mais ou menos essa, onde a gente vai ver... Onde a gente vai ver cada linha é um departamento, né, ou uma estrutura equivalente. Essas 3 primeiras colunas, CHSM, T20 e administração, é o dimensionamento básico. Vocês veem que então, esse departamento aqui ele tem 13,5 cargos por conta do CHSM, 0,2 cargos por conta do T20 e 1 cargo por conta da administração. E aqui está a somatória total, que são aqueles números que eu mostrei nessa planilha aqui. O dimensionamento qualitativo, né? Então, o incentivo para a formação transversal, o incentivo à qualidade da graduação, as bolsas de iniciação e extensão e monitoria, pós-graduação, pesquisa e extensão. Então, assim, para a gente montar esse índice aqui, existem várias outras planilhas auxiliares anteriores, né, para chegar nessa de cá. Então, somando todas essas frações, a gente chega no dimensionamento ideal do departamento. Aqui é o fator de correção das licenciaturas, nesse caso aqui, só esse departamento que teve, mas, aliás, gente, essa planilha é só um pedaço dela, viu? A gente tem 96 departamentos, então, são só alguns departamentos. Então, a dimensão ideal que eu vou considerar está calculada aqui, e a dimensão real, que é aquela também calculada considerando os professores efetivos e as vagas em provimento, os fatores de compensação dos cargos OAB, e aqui, então, a dimensão real que a gente vai utilizar. Reparem que a dimensão total, tanto ideal quanto real, soma o mesmo número de cargos. Bom, nessas duas colunas, eu tenho déficit absoluto, déficit relativo, onde eu calculo aqui, né, em função do ideal menos real. Essas 3 aqui, elas me dizem qual que é o teto, né, ou seja, qual que é o limite de vagas que eu posso alocar, né, por exemplo, o teto de vagas alocáveis, que é 10% dessa dimensão ideal. E a gente também tem um fator, assim, se o departamento tem concursos ainda não homologados, a gente tira esse valor do teto. Bom,
Então, aqui, nesse exemplo aqui, já estou mostrando uma vaguinha alocada. Procedimento. Acendeu alguma coisa sem querer? Então, a planilha, primeiro, ela é montada sem nenhuma alocação. A partir do momento que ela está toda montada, eu vou começar, então, o processo de alocação, onde eu vou, primeiro, ver qual que é o maior déficit absoluto. Para esse déficit absoluto, eu aloco uma vaga. Passo para o seguinte, qual que é o maior déficit relativo, e aloco uma vaga. E assim eu vou sucessivamente até conseguir preencher aqueles cargos que estavam designados para aquele momento serem distribuídos, né, que nesse caso aí foram 22. No final, a gente chega, então, a um resultado, né, demonstrando para o departamento, e esse resultado ele nos diz, ele faz uma comparação. Esse departamento aqui, ele teve 2 vagas alocadas e não teve nenhuma perda no período. Então, a gente chama essa alocação de uma vaga de expansão. Não significa que é uma expansão real. De repente, essa perda aconteceu no ano passado, em alguns outros momentos. Mas, naquele momento, ela é considerada uma vaga de expansão. Quando o departamento tem perda e tem a vaga, é uma vaga de reposição, né? E isso serve principalmente para a gente monitorar e principalmente decidir se a gente pode ou não alocar substitutos até o provimento daquela vaga. Esse aqui é um quadrozinho que demonstra mais ou menos a evolução dos vários departamentos ao longo desses quase 10 anos, né, de implantação dessa política. Aqui eu tenho o zero, né, esse círculo aqui. Acima são departamentos que cresceram de 5%, 10%, 15%, 20%, ou departamentos que diminuíram de 5%, 10%, menos 15%, até menos 20%. A linha mais clara, ela é a evolução considerando somente as vagas alocadas pela matriz. E, em azul escuro, a gente considera aquelas vagas alocadas essa matriz. Não estão incluídas aí nem Reúne, nem o AB. Ou seja, o crescimento real dos departamentos foi diferente desse, porque teve Reúne e o AB que transformaram muito a universidade, né? Mas isso serve para a gente perceber algumas coisas, algumas tendências, né? Tendências de áreas que cresceram, áreas que diminuíram, áreas que se ajustaram ao longo do tempo, lugares onde houve um incentivo grande da UFMG, né? Lugares onde a gente tem que monitorar o porquê que está acontecendo, que está perdendo vaga, né? Então, isso permite para a gente esse planejamento. Bom, em termos de considerações finais, né, a gente considera que desses 10 anos, já rodamos essa planilha, como a gente fala, 16 vezes, já foram alocadas 1.043 vagas nesse processo. Ela se consolidou como um instrumento de execução de uma política de desenvolvimento institucional elaborado e sólido, né? Ela, de fato, a gente vê que aquilo que a gente investiu tem tido uma repercussão, como o professor Maurício comentou, né? Os departamentos têm cada vez mais se interessado em entender e se planejar também a partir dela. É uma forma de um planejamento institucional central, né? Ele circular entre as instâncias, né? Da reitoria, de administração central e dos departamentos. E, ao mesmo tempo, ela propicia, né, uma segurança, uma objetividade, uma estabilidade e, principalmente, uma previsibilidade a longo prazo. Permite o departamento se planejarem, se conhecerem. E, principalmente, a questão da transparência, né? A gente não tem um trabalho de ficar, a gente brinca assim, distribuindo vagas por balcão, né? Os critérios são claros, transparentes, a gente, né, não depende de que seja eu, seja a Ana, quem for que está nesse cargo, a política de distribuição de vagas é essa. E os desafios que a gente tem, né? O primeiro, a questão da importância da gestão dos dados, né? A sua compilação, a gente está sempre trabalhando nesse aperfeiçoamento conjunto dos dados que são produzidos e como que a gente vai monitorá-los e compilá-los. A importância da atualização desse planejamento institucional através de uma revisão dos indicadores das porcentagens, que é algo que a gente está se propondo a fazer agora, depois de 10 anos, e a gente, né, produziu estudos avaliando esse impacto, como aquele último slide que a gente colocou. Uma outra coisa importante é que essa política ela funciona mantendo-se a autorização do banco de professor equivalente, né? A partir do momento em que esse banco some, a gente perde, então, a nossa possibilidade de planejamento. E, ao mesmo tempo, também, ela vai nos mostrando que existe uma limitação.
para o crescimento da universidade. À medida que eu tenho uma produção crescendo, isso a gente consegue verificar nos índices mais básicos, mas como esses índices eles são em comparação com os outros departamentos, não adianta um departamento crescer se ele cresceu menos do que outro, né? Então, isso vai demonstrando que, por mais que a gente cresça, a planilha ela é delimitada pelo número de vagas específico. E a gente não pode aumentar sobremaneira novos cursos, abrir novos cursos, porque a gente vai começar a comprometer toda a nossa planilha de dimensionamento básico, né? Então, são questões que a gente tem colocado para reflexão. Bom, então é isso. Estamos aí disponíveis para perguntas. Em primeiro lugar, meu nome é Herbertinho Rodrigues, sou estatístico na Universidade Federal do Amazonas, estou na direção do Departamento de Planejamento Estratégico. Gostei da palestra, me interessa muito os dados minuciosos dessas planilhas pelo seguinte fator. Nós tivemos uma observação ali que eu estava visualizando, como eu sou estatístico, aquele gráfico me apontou departamentos diminuindo significativamente na sua dimensão, seu dimensionamento, e outros crescendo proporcionalmente. Eu gostaria de, além de conseguir os dados, um melhor detalhamento, entrar em contato, a questão de, dentro da sua experiência, durante aproximadamente esses 9, 10 anos, o que mais impactou nas planilhas para que vocês pudessem dimensionar? Digo isso porque nós sabemos que quando há uma mudança na matriz curricular, por exemplo, e, de repente, vamos lá, não vou puxar a sardinha para o lado da matemática nem da exata, mas da humanas. A presença de língua portuguesa instrumental ou de cursos de letras dentro dos cursos de licenciaturas e de outros bacharelados, você sabe que há uma demanda maior de professores da área linguística e carga horária e tudo mais. Quais são os fatores que mais pesaram na formatação do modelo matemático que vocês, enfim, conseguiram executar 16 vezes em aproximadamente 10 anos? Bom, eu não sei se a sua pergunta diz respeito às proporções que foram elaboradas pela comissão inicial e aprovadas no CEP, ou o impacto verdadeiro que tem acontecido ao longo... As duas, ok. Bom, quanto à primeira, talvez eu não consiga te responder perfeitamente, porque essa é uma história de tanto tempo, e é até um trabalho nosso de ir conversando com as pessoas, porque isso não está tão bem registrado. Está registrada a proposta, registrado, mas assim, os cálculos que geraram, por que a graduação é 40%, por que a pesquisa é 12%, isso é algo a gente investigar, mas, de qualquer maneira, ela refletiu uma ideia de que a universidade ela tem uma importância muito grande em dar conta da graduação. Então, por isso você vê que a graduação ela tem um peso maior. Outra questão que comparece, a pós-graduação ela tem um peso semelhante, parece que foi uma negociação, na época, aquela coisa de emendas, na hora de aprovar. A ideia era ser as duas juntas, graduação e pós-graduação, até mesmo porque a pesquisa ela está muito articulada à pós-graduação. E uma ideia de equiparar pesquisa e extensão. E é interessante que a gente vê, ao longo do tempo, como que essa política, de fato, ela teve um impacto, aqui a professora Cláudia para falar, na valorização e no crescimento da extensão na universidade. E eu acho que isso é um mérito interessante assim, da planilha. Claro que o lado da pesquisa questiona, está pouco valorizado, mas aí tem sempre esse argumento que a pesquisa ela caminha junto com a pós-graduação. Bom, então acho que isso reflete um pouco
a ideia inicial, né, de se montar a matriz. Uma outra questão que foi polêmica no início da montagem da matriz foi como se calcula o dimensionamento básico. Né, se você vai considerar a carga horária dividida por 12, sendo que o professor tem que cumprir de 8 a 12 horas, ou se há um outro argumento, que é o seguinte, não, mas aí se é para dar só, né, o ensino, você pode estar na maximização, que é 16 horas. Né? Então, chegou no meio dos 14. Mas essa é uma questão que vai ser colocada. Agora, ao longo do tempo, é interessante que assim, a gente tinha uma ideia, talvez até mesmo pelo momento anterior, de que as vagas eram alocadas em cima da produtividade na pesquisa. Eram as falas, assim, mas seu departamento não vai receber vaga porque ele não tem uma grande produtividade na pesquisa, porque vocês não estão publicando, né? E aí os departamentos mantiveram essa política, essa ideia por muito tempo. E depois, aí acho que né, Ana, acho que a gente pode fazer um louvor à professora Ana Maria, que foi quem nos precedeu, né, na CPPD, que teve um papel de tornar essa política mais transparente possível, porque ela é complicado de entender essas planilhas. Você que é estatístico, você entende. Quem não é, fica assim, o que é isso, né? Mas os departamentos, entendendo melhor a planilha, eles perceberam que o que mais impacta é a carga horária. Né? Então, sim, acaba que. Então, a gente começou a ter que monitorar um pouco isso. Né? Não é simplesmente aumentar cargas horárias. Então, assim, se você cria um curso novo, isso vai impactar na planilha, porque você vai aumentar a carga horária. Você vai puxar de outra. Então, isso é uma coisa importante. A gente começa a falar, qualquer curso novo que é criado, a soma é zero. Eu tiro daqui para colocar ali. Né? E a planilha permite as pessoas entenderem isso. Né? Não sei se eu respondi. Tá, agora, guardar as planilhas, nós vamos juntar um pacotão assim complicado. Tipo... Bom, João Emanuel, pró-reitor de Planejamento da UFRN. Na UFRN, parabéns pela apresentação e pelo trabalho da CPPD. Lá nós temos duas comissões. Temos a CPPD e temos a CPDI, que é a Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional, que é presidida pela Proplan. Fiquei muito interessado em saber como é que vocês fazem isso. Quer dizer, no passado, nós fizemos uma matriz que depois foi abandonada porque não se considerava muito a dimensão qualitativa. Então, eu gostaria só de sugerir, porque eu tentei acessar e não sei qual é o caminho, que na apresentação fosse incluído o link para a resolução que instituiu a matriz de vocês. Obrigado. Nós vamos colocar esse link, né, Ana? Eu sou Pedro Arantes, também sou arquiteto. Sim. Sou pró-reitor de Planejamento da Unifesp, em São Paulo. Gostei muito da tua apresentação, mas é colocar a mão em vespeiro, né? Então, a gente quer aprender com a experiência de vocês, porque acho que várias das nossas universidades estão agora nesse momento de ter que fazer rebalanceamento do seu corpo docente em função do desempenho dos cursos, dos departamentos. A minha dúvida ficou na parte da avaliação qualitativa, na maneira como vocês pontuam, se não estão beneficiando os departamentos mais antigos, que já têm altos índices de produtividade, professores que estão no topo da carreira, já tem pós-graduação nível 6, 7, já tem docentes de produtividade, e os departamentos jovens que não chegaram lá, como ficam nisso? Porque são departamentos que precisariam ter uma política de fomento, de incentivo, né, de cuidado, assim, que difere dos ultracompetitivos, porque nós temos essa diferença entre a nossa escola de medicina, que tem quase 90 anos e que está no topo da pesquisa do ensino no Brasil e no mundo, e os nossos campi de expansão, que não teriam como participar da mesma métrica, né? Então, eu queria entender um pouco qual é a compensação que vocês fizeram, ou não sei se tomaram o cuidado devido em relação a essas diferenças históricas do departamento. Você mencionou da parte de diferença de áreas de conhecimento, mas eu queria entender também essa diferença de departamentos já consolidados e altamente produtivos dos departamentos jovens. Tá. Eu acho que primeiro, eu acho que tem coisas a serem aperfeiçoadas quanto a isso, né? Esse é um questionamento que surge em alguns momentos, sim. Mas eu acho que tem duas medidas que foram pensadas
E nem todas as câmaras setoriais adotaram ela. Por exemplo, a da pós-graduação ela é muito clara, né? A nota que você dá para um professor vinculado a um programa de pós-graduação 7 é muito maior do que as outras. Mas eu tenho as seguintes questões. Primeiro, é a existência do planejamento estratégico. Né? Você reserva uma porcentagem de até 10% da dimensionamento qualitativo para você alocar em departamentos justamente com uma proposta de expansão, uma proposta de transformação, uma proposta de novos cursos, de crescimento, de consolidação de alguma área. Então, o planejamento estratégico ele surge justamente para isso. E a gente está no momento de aperfeiçoar esse instrumento, porque esse instrumento ainda está muito baseado nas formas mais antigas da gente fazer avaliação. Ler um plano, dar um parecer, sim ou não. Né? Então, a gente está tentando construir uma forma um pouco mais criteriosa para julgar esses planejamentos estratégicos, até por isso que a gente não alocou tantas vagas ainda em planejamento estratégico. O segundo mecanismo, que é o mecanismo que a Prograde, né, projeto de graduação, elaborou e tentou colocar, que acho interessante, que é de diferenciar. Eu tenho um indicador de qualidade, né, que eu sim vou medir a produtividade, que aí os departamentos, né, que têm produtividade maior vão ganhar, e eu tenho um indicador de incentivo. Né, ou seja, são políticas que são implantadas aí são políticas mais centrais, né, que são implantadas visando ao crescimento de algum departamento, né, implantação de alguma área nova. Né. Então, de alguma maneira, eu acho que são os dois mecanismos que a gente teria para tentar corrigir isso, né, que ainda precisam ser aperfeiçoados. Oi? Já viu a matriz OCC de orçamento? Isso é com ele. Sim. Não. Eu estou falando que a nossa matriz OCC aqui, ela funciona desde 93. Então, tem uma... ela tem mais antigo. Isso. Cursos que estão terminando. Tem mais alguém? Eu acho que tem outra coisa interessante para falar, e eu puxando a sardinha, Pedro, aqui para o meu lado, né? No lado das artes, por exemplo, que a gente desenvolveu paralelo com isso. A universidade mudou até uma linguagem que ela usava em todas as suas resoluções, a produção científica. Né? Então, você queria saber, isso passou agora a todas as resoluções, sai como produção intelectual. Então, isso aí, quer dizer, a produção artística, a produção técnica, o que não era só questão, né, ligada a papers. Então, isso pegou esse, por exemplo, você pega a área de artes, por exemplo, pegando especificamente, que eu conheço bastante, a área de música, nós temos um programa 7 no Brasil, né, que são programas novos. Então, você tem parâmetros que passaram a fazer a equivalência entre essas diferentes produções. Isso foi uma coisa muito importante, quer dizer, de que qualificou outras produções dentro. E a outra coisa que eu acho que dentro disso, quando eu falei que a gente está pensando em revisar, é que a produção no determinado departamento, né, ele não é avaliado em cima dos programas 7, por exemplo. Então, no caso de uma área que a pós-graduação é nova, ele é avaliado em cima da média dos programas daquela área, entendeu? Em relação à área específica, e não a esse patamar lá em cima. Gente, eu vou fazer o bonde andar, tá? Juliana, muito obrigado.